Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui do Ateliê Bucket. A aula de hoje eu vou começar trazendo para vocês uma explicação rápida, tá, de como a gente vai fazer a modelagem da peça principal dessa bolsa, que a gente vai fazer uma bolsinha bucket. Eu vou te ensinar a fazer a modelagem do fundo, como as medidas que a gente vai precisar para fazer essa bolsa aqui, tá? Aqui tem um dupla face, tá colando. A gente vai precisar de uma circunferência igual a essa, que tem 50 centímetros e meio, tá? De diâmetro. Então, agora eu vou ensinar para vocês como foi que eu cheguei nessa medida. Se você fizer a aula exatamente assim, você vai fazer a circunferência do tamanho que precisa para fazer essa bolsa com essas medidas, tá? Caso você queira fazer qualquer outra medida, você pode pular essa parte da explicação e ir direto para a parte que a gente está costurando a bolsa. Só que no seu lugar eu ficaria, assistiria, tá? Que isso que eu vou passar para vocês aqui é uma técnica de modelagem profissional, tá? Então acho que vai compensar assistir para poder aprender como a gente faz a modelagem de um fundo fixo, né? De um ponto fixo fundo, que é a parte principal da nossa bolsa, que vai, todo o restante da bolsa vai ser construído a partir do fundo dela. Então, se eu fosse você, eu assistiria, que isso vai valer a pena. Então, vamos para a explicação, tá? Vou ser o mais rápida possível e espero que seja didático o suficiente, tá? Vocês vão pegar uma folha de sulfite A4, você pode fazer um primeiro momento assim só para treino, depois você vai, para poder aprender, depois você treina isso melhor. Pode ir pausando o vídeo, voltando, pegar, vai fazer um risco no meio com um agulhão ou uma sovela, né? Que um agulhão, você vai pegar aqui, colocar a régua, tá no meio da folha, assim, vai pegar, vai passar de leve o agulhão assim, vem e passo ele de leve aqui no meio da folha. Passei, a gente faz isso na modelagem para ajudar a vincar o meio da folha. Tem que ser de leve, porque senão o agulhão corta a folha, né? Então você passa e quando você dobra, ó, ela vinca perfeitamente aqui no meio. Ficou certinha a sua folha, tá? Ficou assim retinha, certinho. Aqui em cima tá retinho, você dobrou bem no meio. Agora, para essa circunferência, a gente vai precisar da medida de 16 centímetros. Então, eu vou pegar, deixa eu pegar essa outra régua. Acho que vai ser melhor aqui, tá? Vou pegar aqui a régua, ó. Vou colocar aqui, lá aqui em cima, ó, na minha folha. Vou vir bem aqui na beiradinha, tá? Assim, bem aqui no cantinho, uns 4 milímetros, 3, 4 milímetros aqui da borda. E vou marcar, então, ó, 16 centímetros, né? Vou fazer um furo. Quando você pega o agulhão aqui e finca, ó, você faz um furo, né? Eu fiz uma marquinha. Ou pode pegar um lápis, ou uma caneta aqui que eu tô sem a base de corte, a cadeira tá muito cheia de coisa em cima pra eu pegar agora. Ó, fiz um pontinho aqui, ó. Marquei 16 centímetros de altura. Ok. Agora eu vou marcar metade desse valor aqui. Tá na minha folha, ó. 16, vou vir aqui e vou marcar aqui, ó. 8 centímetros. Vou fazer um pontinho aqui no 8, tá? Que eu tenho 16 na altura e marquei o meio aqui com 8. Vou até fazer um tracinho do lado de cá do 8. Marquei 16 e 8, né? Agora, nesse pontinho aqui do 8, do meio, ó, eu vou posicionar a régua bem retinho aqui, tá? Bem retinho, ó, posicionar a régua. E vou marcar, fazer uma linha aqui de 8 centímetros, que é a linha do meio dessa minha circunferência. Eu vou até fazer um tracinho aqui, ó. Tá vendo? Desse jeito aqui. Não sei se dá pra ver bem, ó. Um traço no meio, tá? De 8 centímetros, medindo 8 daqui até aqui. Daqui aqui eu tenho 16, aqui metade, né, da minha medida com 8 centímetros daqui até aqui. Ok, com essas três alturas que eu tenho aqui, aqui de cima até o meio, do meio até embaixo, a partir disso aqui que a gente vai confeccionar o nosso círculo aqui, né, no diâmetro que a gente precisa. Agora eu vou pegar meu compasso escolar simples, ó, vou vir aqui na régua e vou medir, vou abrir ele 8 centímetros. Vou colocar aqui em cima para ficar mais fácil para eu poder não errar minha medida, ó. Abro aqui, venho, coloco aqui na pontinha da régua, ó, lá no 1, vou abrir até chegar aqui nos 8 centímetros, ó, do compasso, ó.
pouquinho mais só. Tá? Vamos medir, vai ser demoradinho mesmo, a gente chegar na medida que a gente precisa. 8 centímetros certinho aqui, a medida aqui na régua, 8 centímetros. Tô aqui com o compasso aberto em 8 centímetros, eu vou pegar essa pontinha seca, que é essa pontinha aqui de metal do compasso, vou colocar aqui no ponto do meio, só tem que ser bem na beiradinha, ó, saindo da folha. Tá vendo? Saindo da folha. Vou posicionar a ponta de lápis, peraí, aqui sai a mesa escorregadia. Ó, lá no meu pontinho aqui no meio, vou bem aqui em cima na folha, já vou mostrar pra vocês depois que eu riscar, tá? E só vou descer aqui, ó, fazendo a circunferência certinha. Vai bater direitinho o ponto, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra ver bem, que é bem clarinho, porque é de lápis, né? É a lápis, então fica bem clarinho, ó, tá vendo? Com o compasso eu marquei, né? Ok, essa é a única marcação que vocês vão fazer, tá? Isso serve para qualquer tamanho de círculo que vocês forem fazer, né? Basta saber a medida do meio e você faz o restante, né? Ok. Então aqui agora eu vou pegar a tesoura, tá? Vou vir aqui, até eu chegar aqui, vou recortar, ó, bem na marca. Ó, vou recortar aqui na marca, né? Deixar aqui mais para baixo, chegar bem no meio aqui. Dá para não cortar muito lá embaixo, ó. Vou cortar certinho aqui na marca que a gente fez o risco, né? Para ficar direitinho aqui o risquinho, ó. Tá vendo? Cortei. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou espelhar. Ó, só vou vir aqui. Eu vou dobrar, vou espelhar esse círculo, essa parte de cima na parte de baixo. Como? Dobrando bem na linha do meio aqui, né? Tá vendo? Ó, eu tenho uma linha do meio que a gente riscou. Então, a gente dobra o círculo nessa linha, né, que tá marcadinha aqui. Você pode vir riscar, ou pode fazer com o próprio agulhão, uma linha reta, né, que vai facilitar dobrar igual facilita aqui, facilita aqui. Aqui eu quis ser mais rápida, já fiz assim, ó. Tá vendo? Isso aqui é espelhar, ele tá assim, eu venho aqui. Aí você vem com a tesoura, nem precisa riscar. Vem com a tesoura, ó, e corta retinho. Tá? Isso aqui você pode fazer no papel mais firme, tá? É que eu tô fazendo no sulfite para ser uma explicação rápida para vocês, ó. Vou cortar. Opa, saindo, mas não tem problema. Esse daqui o meu é só para mostrar para vocês. Corta com bastante cuidado, tá? Delicadeza para ficar um corte bem certinho. E aqui vocês têm um círculo com a medida que a gente precisa, tá? Caso falar, professora, tentei várias vezes, volta o vídeo, tá? Pausa, vai pausando, vai seguindo passo a passo, você consegue, tá? Porque é bem simples e é bem fácil, ó. Tem um círculo do mesmo tamanho que esse aqui, tá? Com 16 aqui no meio de altura, metade aqui os 8, você risca até que risca 8 daqui do cantinho aqui do meio para dentro, o compasso vem bem aqui na pontinha, abre 8 centímetros medido direitinho na régua, para não vai ficar diferente a sua medida, e traça até o meio. Você vem, recorta as duas partes, como eu já expliquei, vem aqui, espelha e corta, e você tem a circunferência que você precisa perfeitíssima, tá? É igual a gente tem aqui. A gente vai precisar dessa circunferência que eu acabei de explicar para vocês, que vai ficar com 50 centímetros e meio, tá? Aqui o meu de diâmetro, tá? Tem essa circunferência aqui, 50 centímetros e meio. Mas pega a fita métrica, meça a sua, se der um pouquinho mais ou um pouquinho menos, você só vai adequar a medida do seu espelho para a medida que tiver aqui. Ah, professora, eu não consegui fazer, não consegui entender, eu vou usar uma bacia, uma tampa que eu tenho aqui para fazer uma circunferência que vai ficar mais ou menos na medida. Perfeito. Aí, como é que você vai fazer para achar a medida dos seus espelhos? Você vai dividir a medida do diâmetro ao meio, divide por 2, tá? E dividir essa medida, que isso aqui é uma coisa super simples e básica, assim, sem adentrar em mais técnicas ou em técnica praticamente nenhuma, divide por 2 a medida e você vai ter a medida dos dois espelhos.
Aí, você só tem que se atentar para a altura da bolsa, tá? Porque para mim, essa circunferência aqui, ela bate e vai ficar boa com a altura que eu coloquei aqui de 25 centímetros, né? Aí, se você fizer uma muito maior, se atente para deixar essa medida um pouco mais alta, tá? E alterar todas as suas medidas, ok? Aqui agora eu vou passar para vocês as medidas da bolsa com essa circunferência que eu acabei de ensinar, tá? Com 50,5 centímetros de diâmetro, tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou no Instagram, ou volta a aula lá no comecinho da aula, dá para você voltar o vídeo, rever a explicação de como é feito, tá? Para você não ter dúvidas então. Ou faz como eu disse, acha uma outra circunferência, divide o valor ao meio para os espelhos, né? E vamos costurar. Essa maneira bem prática e bem didática de ensinar a fazer essa circunferência. E essa maneira de fazer circunferência serve para qualquer circunferência que vocês forem fazer de uma maneira bastante profissional e bem feita, tá? Que é fazendo esse tipo de medida no meio, dobra no meio assim, aí você tem a medida, metade, enfim. Então vamos começar as medidas da bolsa. Anotou no caderninho como fazer a circunferência. Tem a medida, então você vai precisar de um círculo para essa bolsa de 50 centímetros e meio de diâmetro. A gente vai precisar de 2 espelhos, tá? Que eu não fiz, eu só fiz essa modelagem, eu não fiz dos espelhos, eu cortei direto. De 2 espelhos de 25,2, tá? Eu cortei com 25,2 para ficar mais fácil para mim. Que seria passar, ou 25,3, que você vai ficar com 50,6 milímetros, tá? Mas vamos lá, 2 espelhos de 25,2 ou 0,3, tá? O fundo, 50 centímetros e meio, 2 espelhos de 25,3, 2 colarinhos, tá? Que já tá até acoplados aqui no meu forro, 2 colarinhos, né? Aqui estão os espelhos, ó, 2 vezes os espelhos, já vou explicar para vocês a altura da furação aqui dos ilhoses, ó, 2 espelhos, tá? Já vou falar sobre sintético. O fundo, que a gente corta também uma vez aqui no principal, né? 2 colarinhos que a gente vai usar para essa bolsa. Esse colarinho, ele mede 6 centímetros de altura por 25,2, tá? Na mesma largura dos espelhos, só que com 6 centímetros de altura o colarinho, tá? Você vai cortar, vai fazer aqui a margem de virada. Aqui minha margem de virada tem 2 centímetros, né? Ou seja, eu faço o virado de 1 centímetro, tá? Vai cortar 2 colarinhos assim, como esses daqui. Tá? Já vou passar pro forro, tá? A gente vai cortar 2 espelhos, 2 colarinhos, uma vez o fundo no principal. Forro, uma vez a circunferência aqui do fundo, né? Com a mesma medida da circunferência do fundo da bolsa. O forro vocês vão cortar com a mesma largura, né, que é 25,2 ou 0,3, por 21 centímetros de altura, tá? Que aqui a gente tem o colarinho, então a gente não vai precisar da medida inteira, né? Igual a dos espelhos. 2 vezes no forro, tá? Qualquer dúvida, qualquer dúvida sobre essa explicação dos cortes, né, do plano de corte da bolsa, é só me perguntar aqui ou principalmente no Instagram, tá? Que vai estar na descrição do vídeo, tá? No Instagram, tá? Da minha página. É só entrar lá, mandar mensagem no inbox que eu te respondo as suas dúvidas, tá? De uma maneira mais fácil de responder. Aí, então, aqui eu cortei uma vez também no EVA, com meio centímetro menor o EVA do que o tamanho da minha circunferência aqui, né? De 50,5. E vai ficar só com uma distanciazinha, porque eu quero esse fundo bem estruturadinho, tá? Pode ser TNT 150 também. Então, a gente vai ficar aqui assim. Fora esses cortes aqui, a gente vai precisar também de uma alça para essa bolsa, né? Que essa bolsa, ela tem uma alça de mão, tá? Que tá uma alça pequena. Eu cortei 2 vezes no meu principal a medida de 60 por 5, tá? Que eu quero uma alça de 2,5 centímetros.
60 por 5, 2 vezes, a gente faz aquela linha aqui no meio, ó, que é a linha do virado, que a gente vai fazer, tá? 2 vezes no principal, as alças da bolsa. Acho que eu passei todos os 2 espelhos, né? As alças, o fundo, os colarinhos e o forro, né? O fundo do forro e os espelhos do forro. Vamos lá agora os tirantes. A gente vai precisar de 2 tirantes de alça, que eu cortei aqui em 2 retalhinhos de couro. Esses 2 tirantes aqui, eles medem 6 centímetros por 2, tá? Que eu vou usar a meia argola de 2 centímetros aqui nessa bolsa, tá? Que eu quero bem discretinho mesmo. 2 vezes de 6 por 2, você pode usar qualquer sintético de corte a fio, que eu vou prender isso aqui com rebite, não vou costurar no corpo da bolsa, eu vou prender com rebite depois que a bolsa estiver pronta, tá? Então, são esses tirantes, ó, que já estão aqui, né, os tirantezinhos de alça. E para a alça da bolsa, a gente vou colocar mosquetão, tá? Peguei 2 mosquetões também de 2 centímetros, ó, tá? Peguei 2 pedacinhos de 2,5 para ficar da largura da alça, 2,5 por 6 também, 2,5 por 6, né? Vim aqui, fiz um pique no meio, ó, a gente dobra assim, vem com a tesoura, faz um pique de um lado e um piquezinho de outro, para poder caber direitinho aqui. Eu fiz esse corte 2 vezes para colocar como terminal da minha alça, tá? Isso aqui não vai no corpo da bolsa, é das alças. Fora isso, então, eu separei 4 rebites, aqui que são 2 rebites para cada, tá? Rebite aqui, 2 para cada tirante de alça, tá? Vou colocar assim, ó. Deixei marcadinho, uma distância de 1 centímetro entre meio centímetro de baixo para cima, 1 centímetro entre eles, tá? E posicionei no meio, aqui centralizado, ó. Tem até a marquinha aqui, né? Então, são 4 rebites, 2 para cada um, e 8 ilhós. Aqui eu tô usando o ilhós número 1, tá? Da Personal Art. E o fio que eu vou passar, a gente vai fazer uma tira depois de 60 centímetros, não tá aqui a tira, tá? 60 centímetros, igual a uma dessas daqui. 60 centímetros por 2, tá? Eu vou fazer uma tira de 1 centímetro, só vou dobrar ela assim, costurar para poder passar dentro do ilhós e fazer o fechamento da bolsa. Aí depois a gente vai fazer isso daqui juntinhos, não se preocupem com isso. A minha máquina é uma Jack A2, eu tô usando a agulha 18 para esse projeto, tá? Se você tiver a linha de nylon 60 da bobina na parte superior da máquina, se você for utilizar uma máquina doméstica, pode utilizar para esse sintético aqui. Esse daqui é o sintético Zahara, da Personal Art. Tá na cor Rosé Gold, ela tem um brilho, né? É muito bonito esse sintético, inclusive. Lá da Personal Art, se chama Zahara, tá? Tem várias cores dele. Ele é 1.2, se não me engano, mas é um sintético tranquilo para costurar na máquina doméstica, tá? Utiliza a agulha número 18 para ele, eu acredito que seja suficiente a agulha 18 para a máquina doméstica, linha de nylon 60 na parte superior da máquina e de poliéster na bobina da máquina, tá? Não coloca nylon 60 na bobina da máquina doméstica. A gente repete todas as vezes essa diretriz, tá? Para você não ter problemas com a máquina. Eu acho que eu passei tudo que precisava passar, a gente pode começar a costurar. Vamos começar por onde? Tá? Aqui tá a minha marca de virado, e eu falei que nos espelhos também tem uma marca de virado, ó. Tá? Ah, sim, esqueci sim dos furos, que a gente tem que fazer furo, ó, já fiz previamente, tá? Eu vim aqui, quando eu fizer o virado aqui, ó, de 1 centímetro, ele vira em cima dessa linha que tá aqui, né, que tá desenhada primeiro aqui, a linha de virado para ficar retinho. Ó, tá vendo? Virando aqui, eu tenho dessa linha aqui de virado, 2 centímetros daqui para cá, dessa linha de virado, eu marquei 3 centímetros, fiz uma linha, e marquei o meio, 1,5 centímetros, fiz uma linha para centralizar os furos, tá? Então, aqui eu vim aqui, dobrei o espelho, marquei o meio dentro dessa linha, ó, tá vendo que eu marquei o meio aqui, dentro dessa linha, para eu saber onde posicionar os 2 ilhós aqui frontais, assim, os mais aqui da frente e os 2 mais laterais.
quais são as distâncias entre os ilhosos. Pode marcar nas suas medidas aí, que isso é importante, tá? Do meio para direita, para minha direita, e do meio para minha esquerda, 2 centímetros de distância. Da linha do meio para a direita, 2. Da linha do meio para a esquerda, 2. Eu fiz o contrário, para minha direita, esse aqui para minha esquerda. Entre esse daqui, 2 centímetros, até esse, tem 6 centímetros, tá? Então, a medida é do meio para cá, 2. Desse daqui para esse, 6. Então, é 2, 6, 2, 6, tá? Nos dois espelhos você já faz assim, ó, já marca, que já fica com a linha de virada e a marcação dos ilhoses. Aí você posiciona o colarinho aqui dentro, marca e faz a mesma furação. Eu furei com a própria matriz do balancinho do ilhós número 1, tá? Se você quiser usar um ilhós maior, é só seguir as medidas e fazer os seus furos, tá? Com a própria matriz. Então, vamos começar a costura pelo colarinho. Eu vou começar costurando o colarinho no corpo da bolsa, tá? Então, vamos lá. O começo dessa aula foi um pouquinho mais extenso, né? Porque eu queria passar para vocês como fazer essa circunferência para poder ficar mais fácil, tá? Meu ponto de acabamento, de costura aqui é 3,5, o de acabamento é o número 5, tá? Como sempre. Então, aqui tá no 3,5 já. Vou trazer vocês aqui mais para perto, ó. Meio pé de máquina aqui, tá? A minha margem de costura para toda essa peça é de meio centímetro. Se você precisar aumentar o seu, você refaça os cálculos certinho para meio centímetro, para o tamanho do calcador da sua máquina, tá? Aqui, ó, é costura reta, simples, tá? Só pra gente poder fixar aqui o colarinho no corpo da bolsa. Corpo da bolsa não, né? No espelho aqui do forro. Retrocesso no começo e no final. Opa, esqueci que o meu corte de linha não tá funcionando e tô tentando cortar a linha. Tá? É isso aí, a gente vai fazer a mesma coisa nos dois espelhos, tá? A gente já costurei esse, vou reservar. Agora eu costuro esse e reservo. Costura simples, básica aqui, costurinha reta, tá? Começo e finalizo com retrocesso. Ó. Aqui até cortou a linha, mas desfia. Eu esqueço, gente, o hábito de cortar a linha, né? Pisar aqui no calcador e cortar a linha é tão grande. Meu corte de linha, a faca do corte de linha, ela ficou cega, eu acho. Perdeu o corte, né? Perdeu o fio, quer dizer, né? Perdeu o fio, então, quando eu vou cortar, não corta mais, né? Ela desfia a linha, porque ficava desfiando e saindo toda hora por conta da faca do corte de linha. Tá, aqui os dois, ó. Agora a gente vem, rebate essa costura aqui, tá? Eu vou vir aqui, segurar que tem dupla face, com um pé de máquina também aqui, meio centímetro de distância. Não, acho que eu vou fazer menor. Vou fazer aqui com uns 3, 4 milímetros, porque senão não vai fechar. Tá? Costura de bordinha que a gente faz sempre aqui no canal, ó, aos 3, 4 milímetros de distância. Vou deixar no ponto que tá no ponto número 3,5 mesmo. Aqui não precisa retrocesso, porque aqui é só uma costura de acabamento. Bom, a gente vai fechar as laterais, então não precisa de retrocesso aqui. Tá? Aí vai ficar assim, ó, rebatidinho. A gente vai fazer isso nos dois lados, tá? Vou adiantar aqui um passo. Aqui agora tem dupla face, ó, passei aqui, eu já tinha tirado a película aqui, tá? Mas aqui tem dupla face, ó, na parte de cima, vendo?
Agora eu vou fazer o meu virado, que consiste em dobrar. A gente fez a linha, né? A gente desenha a linha para ficar com o virado bem certinho, ó. Agora eu só viro ele aqui em cima da linha, ó, direitinho. Em cima da linha que eu já tenho aqui, tá? E fico assim, com a parte interna do meu forro já preparada. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e volto com essa etapa concluída. Bom, então com essa etapa aqui concluída, eu coloquei uns clipezinhos aqui para segurar esse virado. Agora eu vou juntar, já vou fechar o forro por inteiro, tá? Ó, vou juntar aqui em cima, deixar bem alinhadinho, tá? Ó, já vou alinhar bem aqui, mesmo que não bater aqui o meu ilhós, não tem problema, tá? Que é cada um de um lado certinho do forro lá, do corpo da bolsa, tá? Ó, eu fiz esses buracos previamente, mas você pode deixar para fazer. Eu acho que para fazer depois, eu acho que ia ser difícil, por isso que eu quis fazer um pouco antes, tá? Agora aqui, não vou nem pensar, só vou fechar as laterais aqui, tá? Vou fechar aqui as laterais, tá? Vou fechar agora aqui, costurar de um lado e do outro, só fechar os dois lados. Ficou, deixa bem alinhadinho assim, ó, né, na mesma altura, bem alinhadinho. Como eu já coloquei dupla face, se eu usar cola de contato, o virado pode ser feito antes ou depois, né? Depois pode até ser interessante que a gente já vira os dois ao mesmo tempo. Costura de fechamento, ponto 3,5. Vamos lá, começa e finaliza com retrocesso, ó. Vou fechar bem aqui o retrocesso até lá em cima, tá? E vou fechar aqui, vou alinhar, ó, e vou fechar aqui, tá? E aqui, ó, o processo no começo e no fim. Tem que segurar bem o cetim, ele repuxa, né? Quando a gente tá fechando ele. Agora aqui do outro lado, ó, bem alinhadinho, tá? Eu venho aqui, meu meio pé de máquina, certinho. Alinho aqui o meu forro, né, bem certinho. As beiradinhas certinhas aqui, ó. Né? Costurei de um lado e do outro. Vou cortar aqui a sobrinha de linha. Assim, eu não falei, para costurar esse rose gold, eu tô usando a linha bege, tá? Nylon 60 bege. Ela é uma linha, a cor é perfeita para essa tonalidade aqui de sintético. Pode fazer em qualquer sintético 08 que você tiver, tá? O Zahara, ele é 1.2, ele é molinho, tá? Mas ele tem uma certa estrutura, tá? Não é estruturado, mas ele tem uma certa estrutura. Ele não é tão molinho como o cedro, por exemplo, tá? Vamos achar o meio, né? Eu esqueci de achar o meio aqui no forro. No forro a gente vai precisar só encostar a costurinha aqui com costurinha, ó, bem certinho. Dar um pique aqui nesse meio. E vir aqui do outro lado fazer a mesma coisa. Costurinha aqui alinhada com a costurinha. Um pique aqui no meio, tá? Certinho. O que a gente vai fazer agora? Agora vamos pegar o fundo, que tá aqui redondinho. Vamos achar os 4 cantos, aqui os 4 lados, vou fazer um pique para cada canto, ó. Tá? Depois a gente vai só vestir esse forro no corpo da bolsa e costurar. Isso que a gente fez o virado ali na boca da bolsa. Se quiser colocar botão de imã, um botão pequenininho, um botão número 14, pode colocar, tá? Que a boca da bolsa bucket não é uma bolsa aberta, né? Mas tem gente que gosta de colocar um botãozinho pequenininho, ou aquele botão tipo colchete, né? Pequenininho. Você pode colocar aqui, esse é o momento, porque aqui a gente ainda tá trabalhando aqui, ainda tá tudo aberto, então aqui, ó, embaixo, no meio, entre um milhose e o outro, você vem e posiciona bem aqui embaixo um botão de imã, tá?
que você pode abrir e fechar a sua bolsa, posiciona os dois na mesma posição, no posicionamento perfeito aqui. E você pode abrir e fechar, além de fechar também com a tira, tá? Que a gente vai colocar aqui de fechamento. É uma opção a mais para quem quiser. Eu vou deixar ela abertinha, sem botão. Ó, pegar aqui os clips. Agora vamos centralizar, ó, meio com meio, tá? Ó, meio com meio nos 4 cantos. Já vou segurar um meio aqui, já prendo o outro meio, tá? Ó, já vou prender um em cada lugar aqui certinho. Já um meio aqui, entre as costuras é mais o meio, tá? No meio da costura que a gente fez para unir as duas partes do forro é meio, tá? E aqui do outro lado também. A gente vem, ó, já prende. Aí vem e clipa, se você quiser o restante do forro, vai distribuindo aqui a curva, vai clipando, tá? E a gente faz uma costura de fechamento desse forro. Eu vou segurar porque forma circular assim, eu acho chatinho de costurar, né? Então, se é clipado, facilita, tá? Aqui eu nem vou trazer vocês assim pra pertinho, pertinho, porque aqui agora eu só venho e fecho esse fundo aqui tudo do lado avesso, né? Venho e fecho. Eu coloquei direito com direito, sempre falando, né? Na hora de fazer aqui. Vou vir aqui. Já vou posicionar minha máquina, ainda tá no ponto 3,5, que é o de fechamento. Esse aqui é o fechamento do fundo do forro. Não precisa deixar abertura, porque a gente não vai precisar desvirar essa peça. Ó. Vou só costurando agora, só circulando. Vai segurando, ver se tá tudo posicionado, alinhado, né? O fundo aqui com o espelho da bolsa, ó. Vou tirando os clipes e já vou fechando. O clipe ajuda a manter tudo no lugar, né? Alinhadinho aqui o espelho com o fundo. Essa aqui é uma costura bem rapidinha. Esse tipo de bolsa, ela é atemporal, gente. Bolsinha bucket, ela é super vendável e ela é sempre bonitinha, ela tá sempre na moda. Então a gente pode fazer, sempre só diversifica os materiais mesmo. Tamanho, formato do fundo, tá? Para esse mesmo estilo de bolsinha. Ela vai ser sempre vendável. Vai estar sempre agradando suas clientes, esse tipo de bolsa, tá? Você pode fazer ela sossegada, porque é uma bolsinha que é sucesso. Dificilmente a gente fica com bolsinha bucket parada muito tempo no nosso estoque de bolsas do ateliê, né? Ela tá sempre em alta, essas bolsinhas. Bom, aqui terminando quase a costura, ó. De fechamento aqui do fundo, ver se tá tudo alinhadinho aqui. Retrocesso no começo e no final. Puxar aqui. Fechadinho o fundo da minha bolsa. Devidamente fechado. Ó, fundo costuradinho, né? Certinho aqui, ó. Agora eu tenho meu colarinho aqui. Se você quiser passar cola de contato, gente, cola de contato vai ser sempre melhor que dupla face para fazer virado. O virado com dupla face, ele é muito eficiente quando você faz o virado na hora da costura. Você faz o virado e costura, né? Aí ela prende super bem, ela te dá um apoio, que a fita dupla face é uma fita de apoio, né? Agora a cola de contato não. A cola de contato, se tivesse passado aqui, isso aqui agora não descolaria, né? Ficaria fechadinho o tempo que eu precisasse, tá? Ah, eu esqueci de falar de bolso, né? Eu não coloquei bolso, tá vendo? A bolsa é pequenininha. Não coloquei bolso. Se você quiser colocar bolso, pode colocar bolso em ambos os espelhos, tá? É só você medir, o bolso sempre vai medir pelo menos a uma distância, vamos colocar uns 3, 4 centímetros aqui da parte de cima, né, do colarinho, tá? Pode deixar uns 3 centímetros do colarinho
e pelo menos uns 3 centímetros da parte de baixo, e as laterais idem. Você vai fazer o bolso sempre proporcional às medidas, ele não vai encostar, ou você pode fazer um bolso também ter isso, né? Que ele vem fechado aqui na parte de baixo e fecha as laterais junto com os espelhos do forro, né? Bolso é criatividade, você pode criar o bolso do jeito que você quiser, tá? Bolso suspenso, que sai do colarinho e fica a bolsinha pendurada, enfim. Mas a gente pode fazer aula sobre bolsos. Reservo forro pronto, tá? Vou deixar ele aqui, já deixar reservadinho aqui. E agora a gente vai para os espelhos. Aí eu vou deixar para fazer o virado dos espelhos por último, né? Porque senão fica desgrudando tudo, né? E fica horrível. Agora, se você quiser... Não, o ilhoso eu deixei para colocar por último, tá? É a melhor opção que a gente tem, que já vai estar com a bolsa pronta já, né? Vestido, forro e tudo. Então a gente vem no balancinho, vai abrindo o corpo da bolsa certinho, acopla o ilhós aqui no espaço dele, né? Direitinho, ó. E vai fechando no balancinho, um por um, já junto, que esse ilhós também entra no colarinho, né? Então tem que ser por último mesmo. Tá? As últimas coisas é o ilhós e nossos tirantes de alça aqui, né? Ó, meia argola. Tá? São as últimas peças que a gente vai acoplar na nossa bolsa, tá? É o ilhós, isso daqui, as ferragens e tudo. Isso daqui é da alça. Então vamos lá. Agora eu vou colar o EVA com cola reposicionável ou permanente, cola spray ou cola de contato, se você não tiver a cola spray. A gente vai acoplar, agora colar aqui nesse fundo o EVA. Bom, agora dando sequência, opa, bati a mão aqui no celular, na câmera, né? Ó, então aqui já tá com tudo certinho, né? Agora a gente vai juntar frente com frente, aqui eu vou costurar reto depois que eu vou colar, né? Se eu tirar a dupla face agora tem que colar na hora. Aqui, ó, juntar pontinha com pontinha, fazer uma costura reta aqui, de meio pé de máquina, certinho, né? Para nossas medidas baterem direitinho. E aqui também, alinhadinho, a gente alinha tudo e vou fazer uma costura reta. Então, eu vou trazer para pertinho, porque vocês sabem que é só uma costurinha no ponto 3,5 para fechar essas laterais. E depois aqui já colei o EVA, tá? No fundo. Se você quiser também colocar TNT para ficar aquele fundo bem firme, para mim o EVA já é suficiente. Esse aqui é o EVA escolar, não é dublado no cacharel, né, na malha cacharel, é de 2 milímetros, tá? EVA simples de papelaria mesmo. Na personal eles vendem o EVA dublado, né, na malha. Então é um EVA bem legal para fazer estruturação. Vamos lá agora, ó, retrocesso, tá? Seguro para ficar bem alinhadinho, ó, retrocesso no começo e no final. Olha o espelho aqui, ele tá andando um pouquinho. Eu não clipei, pode clipar se vocês quiserem, tá? Para não correr o risco de sair do lugar. Colocar dupla face eu não colocaria não. No máximo que eu faria seria cola. Eu colaria talvez com cola de contato. Mas como a superfície do sintético é muito lisa, é muito ruim de aderir também a cola. Teria que ser lixado. Mas seria uma boa, é uma boa alternativa. Você, às vezes, colar a bolsa toda, igual na couraria, na costura do couro. Os artesãos costumam colar toda a peça antes de fazer a costura manual. Essa peça toda colada garante uma costura perfeita, né? E tudo fica bem no lugar. Vou segurar aqui, ó. O meu saiu bem um pouquinho do lugar. Vamos ver se esses milímetros não vão fazer falta depois. Ficou 1 milímetrozinho para fora de um lado, 1 milímetrozinho para fora do outro, né? Perder medida nunca é bom, porque a gente tem uma circunferência perfeita. Os milímetros parecem pouco, você fala, é 1 milímetrozinho aqui que sobra, mas esses milímetros podem fazer toda a diferença na hora do fechamento da minha peça, né? Então, vamos lá. Tá aqui costuradinho. Agora, aqui, eu achei os 4 lados aqui, ó, meio, meio, meio embaixo, meio do outro lado.
Aqui eu vou ver a sequência. Esse é um sintético que tem uma estampa, né? Aqui uma costura, né? O que simula uma costura, né? Então eu vou ver aqui o sentido que tá, para eu poder posicionar o fundo, né? Porque se a costura tá nesse sentido, eu posiciono o fundo nesse, vai ficar diferente. Aqui o meu tá aqui para cima, eu vou pegar aqui o fundo, eu vou posicionar o meio partindo na mesma, eu não fiz o meio. Vou marcar o meio de novo, peraí, pra ficar bem certinho, de pezinho assim, ó. Deixa eu cortar aqui, vou recortar e marcar os meios aqui de novo, pra ficar bem retinho. A minha costura ficar na sequência. Quando a gente usa sintético estampado, a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes de sequência para costura. Então, agora eu marco o meio de um lado e o meio do outro. O meio aqui, seguro aqui, né, pra gente ficar alinhado. E o meio aqui. Eu vou ter cortado tanto meio nessa peça que eu já vou pegar no sentido aqui, ó. Eu vou usar ele assim de pé, né? Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Meio com meio, agora a gente acopla todos os meios primeiro, tá? Vou pegar aqui o potinho de clips. Essa bolsa é super fácil de fazer, gente. Fácil. Ela usa pouco material, exceto pelas alças. Se você usar uma alça pronta, você tem economia de material, tá? Porque de espelhos e fundo é bem pouquinho tanto do forro quanto de sintético, tá? Eu falei, uma bolsa você pode fazer ela com vários temas diferentes, né? Assim, várias estampa, cor, tecido, sintético, jeans e sintético. Jeans combina super com Prada caramelo e jeans azul mais escuro um pouco. Pra mim fica perfeito. Um jeans bem azul, quero dizer. Ele fica perfeito. Essa combinação eu acho perfeita. Tem tecido tricê. A bolsa bucket, ela dá pra gente esse tipo de liberdade, de você poder experimentar, criar e costurá-la de várias maneiras. Ó, só distribuir agora a medida que você tem, né, certinho aqui, ó, no fundo da bolsa, tá? A gente vem, distribui a medida na circunferência. Ela bate direitinho, igual eu falei pra vocês, tá? Você vem, mede o diâmetro do círculo que você fez, divide ele ao meio, a medida ao meio, e corta os seus 2 espelhos, contando a sua margem de costura, você sabe que vai ficar. Então, se você quiser uma bolsa maior, faz a circunferência maior, divide pelos espelhos, calcula a altura, se não vai ficar tão baixinho, vai ficar proporcional ao tamanho do fundo. E margem de virada aqui, né, não esquece. Prontinho, agora vamos só fechar esse fundo aqui costurando. Né, vamos costurar aqui esse fundo, ó. Vou escolher aqui um lugar para começar, colocar o clips aqui, não vou tirar não, só vou posicionar ele mais para cima, para eu manter tudo alinhadinho aqui. Meio pé de máquina aqui também, meio não, um pé de máquina de meio centímetro. Aqui a minha costura vai pegar em cima do EVA um pouco, tá? Mas na hora de desvirar a peça, eu não vou ter o problema do acúmulo de camada, porque eu deixei o meio centímetro aqui, tá? De espaço. Esse pedacinho que fica, ele não vai acumular camada na hora de desvirar. A gente costuma falar para cortar o EVA menor justamente por isso, né? Por conta do acúmulo de camadas na hora de desavessar a peça. A gente tem um acúmulo que não fica bonito às vezes, né? Então a gente acostuma... Ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho, quando eu tiro clips. Sai um pouquinho aqui do lugar onde encontra as costuras. Deixa eu arrumar assim para não ficar... Prontinho. É só ir fechando agora, gente. Vamos tirando os clips devagar aqui, forma redonda assim.
costuma ser mais chatinha de fechar, né? Então a gente vai deixando tudo bem clipadinho para ir mantendo alinhadinho as bordas. Deito aqui. A gente vem assim, ó. Deixa eu abaixar aqui para vocês verem um pouquinho. Ó. A gente vem aqui, alinha e vai tirando os clipes, ó. Vai mantendo a borda alinhadinha. Vai levando o corpo da bolsa pro lado de lá, tá? Não deixa acumular muito aqui, que você pode acabar costurando um pedaço que a gente não quer costurar. Acabei de passar ali meio com meio bem alinhadinho. A bolsa fica bem certinha. Quase terminando já esse fechamento aqui. Opa, bati minha mão na câmera. Meu braço, na mão não, a mão tá aqui costurando. O braço na câmera. Acontece. Fica mais pertinho de mim, acontece. Então, finalizando aqui, eu já mostro pra vocês. Chegando aqui no finalzinho, ó. Sigo aqui mais devagar para não desalinhar nada. Dou um retrocesso. Prontinho. Costura do fundo da minha bolsa feitinho. Terminar, verifica se está tudo costurado. Às vezes, por ser uma forma circular, às vezes a gente pode perder. A gente acha que fechou e não fechou. Isso acontece muito, muito mesmo. Por isso que a gente cola quando dá. Porque aí você sabe que vai, em 1 minuto você faz o fechamento de uma peça colada, né? Ó. Verifica, tá tudo fechadinho. Aqui ficou bem beiradinho, mas fechou. Fechadinho, tudo certinho. Tá fechadinho aqui o fundo da minha bolsa. Aí, costuradinho, a gente vai fazer o que agora? Desvirar a peça. Né? A gente vai fazer aqui o desvire dessa peça, porque a gente vai precisar dela do lado direito. Depois não vai precisar desvirar de novo. Já desvira aqui. A gente assenta bem a costura aqui. Já que depois a gente acopla o forro. E esse trabalho fica ruim. Se quiser pegar o martelinho e ir batendo para ajustar bem. Mas acho que não precisa, né? Ó, viu? A medida foi perfeita pro fundo da bolsa, tá? Sem sobrar, sem faltar. Medi meu meio pé de máquina aqui, meu meio centímetro de margem. A costura luva, ela tem uma margem de 8, sempre tem uma margem de 8 milímetros, tá? Só que eu faço a minha margem para um pé de máquina, né? Que eu uso aqui, que é meio centímetro. E o meu virado, ele tem, é regra na modelagem, na costura, que o virado tenha 14 milímetros. Tá? Eu faço virado de 1 centímetro porque eu gosto do virado de 1 centímetro. Tem aqui pronto, aqui ó, o corpo da bolsa, pronto, costuradinho certinho. Temos aqui também o forro, né, certinho aqui, costuradinho certinho. Depois eu vou fazer o virado. Na hora de fechar a bolsa mesmo, agora eu vou reservar aqui o corpo da bolsa, ó, perfeito, nosso fechamento perfeitinho. Agora eu vou reservar essa bolsa e vamos para as alças da bolsa, né? Já vamos construir. Aí depois a gente já constrói também a tira que vai passar por dentro dos ilhós. Se tiver corda náutica, pode usar. Dependendo da proposta que você fizer, como você fizer a sua bolsa, pode usar, tá? A cordinha náutica para fazer esse fechamento. Cordão de São Francisco, lindo. Lindo, lindo, lindo. Fica muito bom também. Ó, agora aqui vamos fazer o virado na linha do meio que a gente desenhou. Simples, como a gente já fez várias vezes aqui nas aulas. Ó, dobra ao meio, na linha, certinho. Que a gente vai dublar essa alça, ela é uma alça que ela vai ser dublada. Ou seja, a gente vai colar uma em cima da outra para fazer o fechamento dela, né? Você costurar na doméstica, se for fazer sua alça também de sintético, utilizando o Zahara, presta atenção, vai devagar. Ele é um tecido com um sintético 1.2 fundo de malha, ele é bem maleável, tá? Mas ele tem uma gramatura superior ao 0,8, né? Então a gente presta bastante atenção pra gente não ter aquele probleminha, né? De repente você ter um problema por conta da espessura, né? Que vai aumentar. Serão 4 partes de Zahara para costurar, né? Não só 2, como a gente tá fazendo no corpo da bolsa. Ó, aqui agora eu vou dobrando.
Sempre procurando não puxar muito para não entortar a minha alça. Sabe quando a gente faz a alça, ela vai ficando toda curvadinha, toda torta? Então é justamente porque a gente fez um virado, a gente puxou muito sintético. Só vamos dobrando ele, ó, sem puxar. Nesse sentido, a cola de contato é perfeita, porque o dupla face solta fácil, né? Só que a dupla face tem a vantagem de ser rápida e não ter cheiro, né? Agora eu vou dobrar o outro, se desvirar, soltado, não tem problema. Agora eu vou fazer o virado dessa daqui e já volto. Prontinho, ó, com as alças feitas no virado. Então aqui eu passei dupla face, pode ser só de um lado. É que eu ia passar de um lado e do outro, acabou que entortou, eu peguei e passei do outro, tá? Mas pode ser só no meio, já é o suficiente, tá? Ou você passa uma de um lado, igual aqui, outra do outro, que também fica bem coladinho, né? Ó, já vou tirar, aqui já tá desfazendo o virado, como eu falei, como a dupla face, ela é bem chata nesse sentido, né? O virado não mantém. Isso, o ideal é sempre a cola de contato, martelinho aqui. Agora eu vou alinhar essas duas alças, ó, ponta com ponta, vou vir aqui bem alinhadinha, tá? E vou trazendo elas assim, ó, se der tempo antes dela desvirar toda, né? Aqui eu vou bem rápido, porque o virado aqui já tá se desfazendo com a dupla face. Ó, a gente vai colocar bem alinhadinho e vamos colar uma alça na outra, assim, ó, tá vendo? Vai ficar assim, mais alinhado possível. Usar rayon sintético bem grosso, né? Eu acho ele muito grosso até para fazer esse tipo de trabalho aqui. Mas é o que a gente tem para poder fazer, né? Pode usar também alça pronta, alça chique, né? Pode usar também alça chique para fazer isso aqui, tá? Agora já vou passar a costura, como eu falei, dupla face é jogo rápido, né? A fita. Vou fazer uma costura de beiradinha de um lado e do outro. Aqui com ponto de acabamento número 5. Tá? Ó, já vou vir aqui, deixa eu passar um pouquinho de óleo de máquina aqui no comecinho, para deslizar bem o meu ponto, a uns 3 milímetros, tá? Porque às vezes se você dublar e algum lado não ficar exatamente na beiradinha, você ainda consegue costurar bem, uns 3, 4 milímetros. Retrocesso aqui. Tá? De um lado, tá? Aí eu já tiro aqui e já vou passar para a costura de beiradinha aqui já do outro lado. Ver que fechou, costurou direitinho, do lado certinho. Agora do lado de cá, a gente começa desse lado. Vou colocar também aqui um molinho de máquina para deslizar bonito o calcador aqui. Retrocesso no começo e no final. Prontinho, costura feita, ó. Opa. Ó, prontinho, a alça devidamente costurada, a gente olha, verifica se os dois lados estão bem fechadinhos, né, não ficou nenhum pedaço faltando costura do outro lado, por isso que a gente faz a costura de bordinha, quando a gente dubla assim, pode fazer a uns 3 milímetros de distância da borda, não precisa ser tão na beiradinha, tá? A não ser que você verifique e vê que tá alinhadíssimo, mais que alinhado, então você consegue fazer, ó, o resultado fica perfeitinho a costura, ó. Aí a gente vai vir aqui, depois pegar a Colatec Bond, tá? E eu vou fechar aqui e fazer um acabamento com a tirinha aqui de couro que eu reservei para fazer isso aqui com 2 mosquetões de 2 centímetros aqui cada um, tá?
Pode fazer com o mosquetão que você tiver, a ferragem que você quiser, tá? Aqui eu vou fazer assim, vou colar e colocar um rebite aqui dentro, tá? Bom, prontinho, ó. Finalizei aqui a minha alça, tá, ó. Com os rebites certinho, colei com Tec Bond aqui o acabamento e fechei. Aqui eu devia ter dado uma chanfradinha no comecinho da alça. Você pode chegar, quando terminar de costurar, antes de costurar, dá uma chanfradinha, se dá um cortezinho diagonal, não no rosa, tá na alça mesmo aqui, e costura, para dar um acabamento. Aí você começa a costura aqui, aqui e vira, aqui e vem reto, tá? Porque assim, isso aqui fica bem mais para dentro do que para fora, igual o meu, mas aqui ficou bonitinho, a alça ficou bem arrumadinha, né? A alça certinha aqui nessa mosquetãozinho, alça pronta para bolsa, tá? Se você for fazer com uma alça chique, é só preparar como está acostumada. For fazer a alça longa, você faz uma alça também, coloca lá os, como chama o... Esqueci agora o nome, nossa. Regulador de alça, né, certinho, uma alça de 1,20 m, 1,40 m, né, eu uso sempre um padrão para fazer. Agora eu vou tirar o dupla face aqui, né, tirar aqui da boca da bolsa, ó, de um lado e do outro, tá, inteirinho aqui assim, e já vou fazer o virado, né. Agora a gente vem, ó, vou abrir a costura aqui, a gente abre a costura aqui, ó, ela vai colar temporariamente, bem rápido, né? Vai colar aqui assim, de um lado e do outro. Aí eu começo então aqui a fazer o meu virado a partir daqui. A cola de contato facilita até nesse sentido, principalmente virado de boca de bolsa. Por isso aqui é impreterível, tá? Que a gente tenha, é assim, imprescindível, quer dizer que a gente tenha a linha do virado desenhada, tá? Não é imprescindível, a gente precisa fazer, tá? Aqui é uma regra, aqui é lei, tá? Aqui certinho a linha do virado. Aqui no meio da costura eu vou colocar um clips para segurar isso aqui, porque o dupla face já vai soltando. Por isso que a cola de contato é melhor, porque ela não solta. Ela já vai deixando tudo bem fixadinho, bem fechadinho. Nesse sentido não tem nem o que falar, né? Vamos lá. Aqui também, ó, te abre bem direitinho na hora que chega aqui. Não sei se tá dando pra ver, que tá bem no alto, né? Deixa eu ver se eu... Não sei se vai parar, mas acho que dá. Melhor, né? Ó, dobrando bem na linha. Dobrando aqui. Tá? Aqui tá dobrado, aqui tá aberto, ó. A gente dobra junto. Tá? E aqui, como vai forçar um pouco, a gente coloca um clipezinho segurando aqui, justamente para evitar que abra aqui antes de acoplar a outra parte, ó. Coloca um clipezinho segurando aqui. E a gente só vai fechando assim, em cima das, desenhou a linha certinho. Isso aqui é um passo super fácil de fazer. Se não desenhou a linha, fica complicado para não entortar, né? Para não ficar torto ou repuxado, alguma coisa assim. Então, desenhar ela perfeito nesse sentido. Que você tem um virado todo na mesma altura. Deixa eu pegar aqui um clipe, colocar do lado de cá também, onde força mais, ó. Temos aqui certinho já feito o virado da boca da bolsa, né? Forçar aqui. Agora a gente vem, passa de novamente o dupla face aqui em cima, mais para a parte de baixo, já vou mostrar, ó. Do meu virado, tá vendo? Eu deixo sobrar uma borda aqui em cima, para não ficar aparecendo dupla face na parte de cima. Aquele grudinho, sabe? Você olha, tem um grudinho ali, é o dupla face que a gente deixou. Então, que a gente colocou lá em cima, deixa eu ver, a gente colocou lá em cima. Já coloco o clips aqui de volta, ó. Vou passar aqui e já coloco de volta. Para segurar aqui, ó, vamos colando ele bem. A gente passa em volta da boca da bolsa inteira, na parte de baixo do nosso virado.
corto aqui o dupla face, ó. E tenho aqui, vendo, em volta de tudo. Vou fixá-la bem, grudá-la bem grudadinha aqui, para ela não ficar meio solta. Ó. Já vou. Se for cola de contato, não precisa preocupar com isso. Vou pegar aqui já o meu forro, né, que hoje a dupla face já tá todo soltando aqui. Eu já vou organizar ele aqui direitinho, ó, de novo, certinho, dobrando, fixando bem, que eu vou ter que tirar os clips, né. Aqui eu vou deixar por enquanto, sabe, quando a gente sente vontade de manter o clipe ali para segurar tudo, tá tão bonitinho, tudo fechadinho. Tirar aqui, eu sei que ele vai abrir. Vou deixar aqui por cima assim, sem grudar no dupla face, só segurando ali. A gente tira agora então a película da fita, tá? Esse é o passo. Tira tudo. Ficou limpo assim. A gente vem aqui, ó, dobra para facilitar, tá? Dá uma dobrada. A gente veste, joga lá para dentro da bolsa e vamos fazer os alinhamentos, né? Agora eu vou alinhar. Deixa eu abaixar aqui de novo, para ficar mais fácil aqui. Isso aqui a gente coloca no colo, né? E faz esse trabalho aqui que facilita muito. Eu vou abrir aqui minha costura, que eu devia ter feito assim, quando a gente faz assim, ó. Depois abre, fica melhor do que quando a gente faz assim, ó. Costura com ele já dobrado. Aqui eu costurei com ele dobrado porque eu já tinha passado dupla face. Tá? Ó, costura do meio com costura do meio, tá? Já vou alinhar aqui, isso aqui em cima. Já vou vir aqui, colocar aqui para baixo a pontinha, para dar acabamento, e já mostro para vocês. Já vou segurar com clips aqui para não correr o risco de soltar. Para baixo aqui, bordinha com bordinha, né? Tem que ser na bordinha com bordinha. E vou colocar um clipe segurando. Aqui eu fiz isso, vendo? Eu pego essa pontinha, mesmo na hora de costurar, eu dou uma baixadinha nela assim, para ficar bem lá para dentro, ó, e ficar assim, o menos aparente possível. Então vamos lá agora continuar dobrando aqui, colando, ó, bordinha com bordinha, tá, gente? Vou virar aqui pro meu lado para ficar mais fácil. Quando eu terminar de colar, eu já mostro. Ó, é só encaixar direitinho aqui. Se você quiser deixar para furar nesse momento, quando você terminar de costurar, pode furar, viu? Porque mas se você for usar a matriz do balancinho, eu acredito que dê para furar sem problemas, tá? Eu tô falando pode fazer, mas eu também não sei se vai ter algum tipo de contratempo nesse sentido. Aqui também, ó, o copo direitinho. Aqui a gente tem que ir abrindo, gente, distribuindo a medida, tá? Para bater direitinho, a gente tem que ir abrindo e distribuindo. Aqui eu vou colocar um dupla face, eu vou colocar um clips assim, segurando sem descolar, porque tá ficando tão alinhadinho. Eu não quero perder esse trabalho, né? Ó, aqui eu vou alinhar direitinho. Eu vou abrindo e vou colando bordinha com bordinha aqui para encaixar tudo. Encaixando e vou colando. Tô tirando os clips. Aqui eu abro, ó, a gente vai abrindo assim para encaixar a medida, viu? Você olha e fala, nossa, vai sobrar. Não sobra. Então, não é para ter sobra, ó. Ela bate redondinho aqui, ó. Direitinho. Fechadíssimo. Então, é só você ir abrindo e vai encaixando e vai colando. Com cola de contato é 100% seguro, não precisa ficar clipando. Com dupla face eu aconselho clipar. Para não sair nada do lugar na hora de costurar e você acaba perdendo o bom trabalho que já tá feito, né? Aqui, ó, certinho, forro, corpo da bolsa. Agora a gente traz para a máquina, ponto número 5. Vamos nós fazer aquela nossa bela costura. Aqui eu faço o virado de 1 centímetro.
Com o virar de 1 centímetro, você pode fazer a costura aqui de meio. Só que esse tipo de fechamento fica legal na costura de bordinha, né? Que a gente faz bem na beiradinha. Por isso que a gente alinha a parte de cima, ó. Vamos verificar se tá tudo bem alinhadinho. Tá vendo? Tudo tá encostadinho, tudo alinhadinho, pra gente poder fazer uma costura de bordinha. Cuidado com esses encontros aqui no meio, tá? Aqui eu falo por conta principalmente na máquina doméstica, utilizando sintético Zahara, ou um 08 mesmo, que aqui a gente fica com uma camada grossa de sintético para costurar. Vamos então agora, ponto número 5, que é ponto de acabamento. Esse daqui é um fechamento, mas também é um acabamento da peça, né? Deixa eu vir aqui, ó. Trazer vocês para pertinho, né? Que aqui pertinho vocês podem ver o meu sofrimento para fechar o fechamento da peça bem de pertinho. Ai, gente, eu detesto fechar peça. É emocionante, para falar a verdade. Sempre é uma emoção. É sempre uma emoção. Vou falar, para ser sincera, passar um pouquinho de óleo no comecinho. Ó, ainda bem que tá no lugar aqui. Se estivesse fora, meu dedo bateu no ponto aqui, ele deu um ponto. A máquina, ó, segurando, já tá soltando dupla face ali. Vamos lá, deu um ponto já, né? Então eu vou dar um retrocesso e vou começar aqui, ó, na bordinha mesmo. Qual bordinha, professora? 2, 3 milímetros, no máximo 4, tá? Que estão ficando no pé de máquina, de meio centímetro. Bem alinhadinho, bem coladinho, bem clipadinho ou bem colado, você pode ficar sossegado e só ir fechando, tá? Que a abertura é boa o suficiente, o sintético é macio e facilita muito esse tipo de costura. Eu vou virando a bolsa aqui, ó, tá vendo? Eu vou virando, deixando ela bem confortável aqui pro fechamento dela. Ó, aqui eu chego naquela parte de encontrinho aqui. Eu venho devagar, passo por ele. Ó, vou virando a bolsa. Fazendo a costura o mais alinhada possível, tá, gente? O mais alinhado que se conseguir. Quase acabando. Tirar aqui o último clips. Passar aqui, a gente alinha aqui esse encontro de costuras. Tá? Chegando aqui. Tô chegando aqui no meu primeiro ponto. Deixa eu ver. Colocar a minha agulha dentro do primeiro ponto que eu fiz. Vou dar um retrocesso, um ponto, 2 para frente, mais um retrocesso. Prontinho, puxo aqui a bolsa. Vamos refilar, a gente verifica se tá tudo fechadinho, né, de um lado, ó, costura de bordinha, tá beiradinha, bonitinho e tudo, fechadinho certinho, com tudo fechado certinho, ó. Aqui os buraquinhos aqui do colarinho, ó, tá vendo? A medida é a mesma, então tá certinho, tá vendo? Fica bem certinho aqui os buraquinhos, ó, os furos, eles batem o colarinho com o espelho, né, certinho aqui. A gente vem, refila essas linhas que sobram, tá? A gente puxa elas bem, corta, queima, tá? Pode queimar, pegar o isqueiro. Eu esqueci de falar da plaquinha, vocês sabem sempre que eu esqueço de falar da etiqueta. A minha de colar, então eu sempre esqueço de falar para costurar. Se a minha fosse plaquinha, eu colocava aqui toda a aula, né? Eu esqueço justamente por isso. Agora, estamos com o corpo da bolsa prontinho, ó. Uma graça essa bolsa, gente. Olha, ela tem um bom tamanho,
tá? Ela é funda, né? Uma bolsa funda, ela tem uma distância boa. Ela é pequenininha, ajeitadinha, super arrumadinha. É muito linda mesmo, super fofa. Se você estiver fazendo a sua aí, você vai pensar o mesmo que eu, ela é muito fofa. Tá? Então agora é a hora de colocar os ilhoses, tá? A gente vai pegar o ilhós, ó, vai vir aqui, vamos colocar, tá? Você pode vir colocar todos, eu vou no balancinho agora e vou aplicar todos os ilhoses aqui na bolsa, tá? E também já vou aproveitar, pegar aqui o meu porta-alças, ó, lembra que a gente fez? Vou colocar dupla face de ambos os lados, uma fitinha aqui e uma do outro lado. Você pode fazer o seu, disse que eu usei. Se você tiver retalho de couro é muito bom nesse sentido, tá? Porta-alças, esse tipo de coisa. Além dele ser um corte a fio, né? Você pode decorar, fazer redondinho aqui a pontinha, ou pode deixar quadradinho, enfim. E ele é a resistência, né, gente, do couro também, no porta-alças. Ele vai ser muito, mas muito mais difícil de arrebentar do que o Montana, por exemplo. Tá? Você pode ter um retalho retalhos só para poder fazer esse tipo de acabamento. Ainda mais se tiver retalho colorido, melhor ainda, né? Aqui o que eu tinha que mais combinava era esse. Aí eu vou fazer o quê? Você vai achar o meio aqui, vai pegar a canetinha, né, aqui, a canetinha de marcar couro, que é o sintético, vai fazer uma marquinha bem no meio aqui, né, uma marquinha no meio aqui, tá? Vai marcar os meios assim. Vai vir aqui, o seu meio, referência de meio é a costura da bolsa. Você vai vir aqui e vai acoplar, tá? Meio com meio. Acoplar aqui, ó. Tá? E colar com dupla face. Eu já vou vir com isso aqui pronto. Já deixar a marca, lembra? Tá marcadinha aqui onde eu vou colocar o rebite. Tá? Aí eu vou furar, a gente fura e já coloca o rebite e já aperta no balancinho. Tá? De um lado, isso de um lado e do outro, aqui na boca da bolsa mesmo, ó. Vem aqui, você vai colocar meio com meio certinho. O lado que tá desenhada a marca é esse daqui. Pode furar antes o material, tá? Colocar aqui e furar, deixar para furar o corpo da bolsa, para não estar no meio certinho. Deixa eu ver aqui. A gente tem que colocar bem arrumadinho aqui. Ó. Aí assim eu colo, venho e coloco o rebite e vou ficar com ela presa assim aqui no corpo da bolsa. E já vou também colocar o ilhós, como eu disse, a gente coloca o ilhós, vem, acopla ele aqui no buraquinho, ó. Se você fura com a matriz, o furo fica perfeito. E já vou colocar todos eles, já vem com essa etapa prontinha aqui. E a gente finaliza a bolsa. Ah, está faltando a tira, né? A gente confecciona a tira para passar pelos ilhoses e o corpo da bolsa já está toda pronta. Bom, agora com o corpo da bolsa aqui, ó, rebite devidamente acoplado, todos os ilhoses colocados. Aí já tem nossa alça feita. Então agora que eu peguei a tira, 60 centímetros é pouco, tá, gente? Aqui eu emendei, fiz uma emenda até. A minha aqui tá com 1 metro. Agora 1 metro é grande. 1,10 m, tá? Eu vou fechar aqui, eu fiz uma emenda, ó, de 2 partes. Vou fechar, tá? Peguei 2 pedaços para não pegar um pedaço sacrificar um pedaço muito longo do sintético. Eu fiz 2 partes, estou fazendo uma emenda. Vou dobrar o meio, se quiser pode colocar dupla face numa parte, tá? Eu vou dobrar aqui ao meio, tá? Vou vir aqui no meu ponto número 4 ou 4,5. Vou fechar aqui, ó, tá assim a tira de 2 centímetros. Aqui tá com 1,10, vai sobrar, né? Eu vou ver como eu corto depois, tá? Um cordão de São Francisco rosé ia ficar perfeito aqui. Eu não tenho nenhum tipo de fita, tira de couro, sabe? Assim, aquelas tirinhas decoradinhas, né? Se tivesse, agora me servia. Ó. Agora eu vou fazer um fechamento de costura bem de beiradinha nessa tira de 1 centímetro, ó. Eu vou aqui mais devagar, que eu vou dobrando ela, e costurando. Vou dobrando e vou fechando aqui a costura dela.
pode fazer assim ou pode usar cordão de São Francisco, se você tiver, corda náutica, tá? Uma corda náutica na cor rosé, ou aliás, na cor que você estiver fazendo a bolsa, né? Um cordão de São Francisco que eu acho perfeito. Dá para colocar um acabamento na ponta, né? Bem bonitinho. Como chama aquele copinho que a gente usa para fazer colar? Esqueci agora. Terminal, né? Um terminalzinho bem bonitinho, redondinho, com uma alcinha para pendurar. Um barbicacho, sabe? Para ficar bem bonitinho mesmo. E você poder fazer o acabamento que você desejar. Aqui eu tô fazendo um simples, tá? Pra gente poder fazer a finalização. Eu preciso visitar um armarinho com urgência para comprar cordão de São Francisco, corda náutica, né? Que tá faltando aqui no ateliê faz tempo já essas coisas. Eu já precisei várias vezes e não tive. Aqui eu tô só fechando essa alcinha, que tem 1,10 m por 2, tá? Vai ficar com 1 centímetro, tá? Pra ser essa cordinha de fechamento que a gente precisa fechar, né? A bolsa certinho tem que ter um fechamento. Você pode fazer do próprio sintético. Você pode fazer assim, você pode fazer uma dobra, cortar ela com 3 centímetros e dobrar uma vez, depois mais uma, e fazer uma costura aqui de fechamento. Aí você fica com uma alça perfeita, né? Uma cordinha perfeita. Eu vou refazer essa daqui depois. Por hora é só pra gente finalizar a aula mesmo. Eu me lembrei dela quando eu comecei a gravar, eu não cortei antes. Eu tinha planejado ela direitinho, eu sabia que precisava, mas eu me esqueci de cortar. Dá pra acreditar, né? Esquecer um fechamento da bolsa. Ó, fica arrumadinho, ó, tá vendo? A gente fica com uma cordinha assim, dá pra ver, vem com a tesoura, pode refilar se tiver ficado um pedacinho diferente. Aqui eu vou ver o tamanho e vou fazer um fechamento, um novo fechamento. Eu vou começar passando, tá? Eu vou entrar aqui pela parte de trás da minha bolsa, ó. Vou passar aqui, a cordinha aqui, chegar na emenda, que a emenda vai ficar aqui pro lado de fora, né? Vou deixar. E vou passar aqui a outra metade, tá? Vou deixar a emenda aqui, bem aqui atrás na bolsa. Agora eu vou entrar, a gente vai cruzando, ó. Entrei por aqui, agora saio aqui, saio nesse daqui. Venho e saio aqui também. Sair, pra não deixar, ver se não fica torto. Agora eu entro nesse daqui, que assim ele fica perfeitinho, ó. Ele tem que sair aqui na frente. Esses dois da frente mais próximos, aquele que tem 2 centímetros a partir do meio, de um lado e do outro, eles servem para isso, né? Que eles são os ilhosos da frente e os do fundo, para ficar bem centralizado, ó. Passei, tá tudo passadinho aqui no corpo da bolsa, ó. Agora a gente vem e puxa, arruma a bolsa direitinho, né? Venho e puxo para fechar no sentido que eu quiser fechar. Aqui eu tenho meu porta-alças, tá? Vou vir aqui e puxo para fazer o fechamento aqui da bolsa. Vou vir aqui, fechar, amarro aqui, ó, vejo o tamanho que eu quero que fique, tá? Já vamos arrumar essa bolsa. Vou deixar ela aqui, vou fazer um nozinho aqui em cada ponta, ó. Vou fazer um nozinho aqui, peguei aqui, fazer um nozinho aqui nessa ponta, opa. Deixar sobrando a tirinha maior, mais larguinha um pouco, maior um pouquinho, ó. Fazer um nó, puxar bem, para ficar bem fechadinho, o sintético faz o nó. Vou cortar aqui assim a pontinha, ó. Aqui a gente pode cortar, pode colocar uma argolinha daquelas bijuterias, pendurar um barbicacho, ou depois vir aqui, vou passar até que bonde depois para colar essas duas pontinhas. Veja aqui mais ou menos a altura, ó. Venho aqui, faço um outro nó, aqui em cima, ó. E já falo para vocês quanto foi que sobrou aqui. Aqui tá me sobrando uns 10 centímetros, não, deixa eu ver, 12 centímetros sobrou de fita. Deixa eu ver, uns 20 centímetros menor. Então pode, acho que talvez 80, 90 centímetros seja suficiente, tá? A gente não precisa puxar para a boca, a gente vem, organiza a bolsa, arruma ela aqui direitinho, ó, para ficar bem arrumadinha. Vou colocar a alça, que a gente já fez, né, aqui.
Meus tirantes combinam aqui entre eles. E tenho aqui a minha bolsinha bucket prontinha com alça e tudo, tá? Aí depois aqui vocês vêm e ajeitem direitinho aqui a entrada dos fios, tá? Certinho, tanto que você quer deixar a bolsa aberta ou fechada. Enfim, ela é uma bolsa pequenininha. A gente vem aqui, ajeita ela direitinho. Aí a gente vem, ó, ajeita ela aqui direitinho, né? Arruma de tal, certinho, tá? Puxa, aí você pode aqui, afasta, amarrar, desamarra. Se quiser fazer, colocar uma coisinha para fechar e abrir, mas amarrando dá. Aí te abre a bolsa, tem a bolsinha aqui, bonitinha, certinha, e fecha, deixa ela bem fechadinha, tá? Ó, fazer assim para ficar bem. Te vem, arruma, organiza ela direitinho. Você pode passar a fita de uma maneira diferente também, para dar outro tipo de fechamento, né? Outro caimento na boca da bolsa aqui. E é isso aí. Temos aqui nossa bolsinha bucket, prontinha. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho mais, ó. Prontinha aqui, ela tá molenga, tadinha, tá sem nada dentro. Bom, essa daqui é a bolsinha da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.